Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes eu pedir a moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype. Tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado na plataforma. Eu agradeço a moral, agradeço a força. Olha, novidade, uma surpresa, por isso eu não gravei ontem à noite, estava resolvendo os problemas aqui, porque eu tô gravando esse vídeo aqui às 6h30 da manhã. Não, já é 7 horas. Daqui a pouco eu tô indo pra rodoviária pegar o balzão para o Rio de Janeiro, vou estar na final da Copa do Brasil, moleque, vamos estar lá. Agradecer aqui ao Felipe, tá, que conseguiu aí o ingresso para eu poder ir para o Maracanã. Agradecer aqui meu irmão, amigo Sandro dos Estados Unidos, que me deu uma força também com a passagem para eu poder ir. Tô pegando um balzão leito, vou tranquilaço, a gente vai trocando ideia, inclusive no caminho, dá até para fazer live, a gente batendo um papo. Então, Sandro, direto dos Estados Unidos, não é a primeira vez que esse cara me dá uma força. Eu já falei que já estava apertado esse mês, eu falei, não vou não, tá, vou onde minhas pernas elas alcançam, e só que eu tava ali no fundo com muita vontade de ir, né? Então acabou que deu certo, assim, de última hora, e é isso, cara, torcer para dar tudo certo nessa viagem, pra gente voltar com esse título na bagagem. Agradecer a todos que mandaram mensagem aqui dizendo que apoiava a ida do canal. E vamos falar de Vasco, né, cara? O Vasco entra em campo no domingo para encarar o Corinthians. É o último jogo da temporada do ano no futebol brasileiro. Legal isso, né? Essa final no último dia, na última data, ficou bem bacana. Apesar de que vai mudar, né? A próxima Copa do Brasil vai ser bem diferente. Os times da Série A, eles entram acho que depois da quinta rodada, quinta fase. Vai ter mais times na Copa do Brasil e vai ser final única, né? Acabou esse negócio de jogo de ida e volta, vai ser final única. Inclusive, Brasília está cotada para ser, em 2026, a primeira final da Copa do Brasil nesse novo formato. Então, essa mexida no calendário, muita coisa vai ser diferente no ano que vem, né? Campeonato Brasileiro começando em janeiro, vai ter lá o impedimento semiautomático, tá começando a regra do fair play financeiro, tem o novo campeonato, né, que é o Sul-Sudeste, que o Internacional vai participar. O time que não vai disputar nenhuma Copa Sul-Americana ou Libertadores está dentro dessa competição. Enfim, muita novidade para 2026, e é importante a gente terminar esse 2025 com o título. Vai dar uma moral, vai dar ali um alicerce para a gente poder começar o ano de 2026. O Coutinho, estava vendo números da carreira do Coutinho. Ele chegou a 55 jogos em uma temporada no jogo contra o Corinthians lá em Itaquera. 55 jogos representa para o Coutinho a temporada que ele mais jogou futebol. Curioso, né? Agora, já quase encerrando a carreira, lembra que eu trouxe com o jornalista da ESPN, falou que ele tem um contrato até o meio do ano de 2026 e que ele está conversando para ver se vai renovar, que se não renovar, a tendência é ele se aposentar. Então, praticamente no ano da aposentadoria, ou nos últimos anos da carreira dele, ele consegue uma marca expressiva, né? A temporada que ele mais jogou foi a 2018/19 pelo Barcelona, que ele teve 54 jogos. A carreira do Coutinho é marcada por lesões, né, cara? Infelizmente, ele sofreu muita lesão. E agora, nessa temporada, ele já chegou a 55 jogos, foi o jogo contra o Corinthians, e entrando em campo, na final, ele vai bater aí a marca de 56 jogos em uma temporada. Vai ser aí a temporada que ele mais atuou. Lógico que eu tenho falado aqui, o Coutinho é um jogador experiente, um jogador que não dá para você questionar a qualidade, a técnica que ele tem, né, o potencial técnico. Mas acho que até isso, né, essa sequência que ele nunca teve na carreira, esses jogos muito próximos do outro com viagens,
Eu acho que ele tá sentindo muito. Eu senti o Coutinho no segundo tempo contra o Fluminense andando em campo, no segundo tempo contra o Corinthians andando em campo. Contra o Fluminense teve que manter, por quê? Porque tinha cobrança de pênalti, ele é batedor, você viu que o cara bateu na gaveta, né? E agora com esse negócio lá do Sanfanovski, com aquela lista lá de jogadores, dos batedores do Flamengo, com certeza o goleiro do Corinthians está estudando os batedores do Vasco e com certeza o goleiro Léo Jardim está estudando os batedores do Corinthians. Tomara que não vá para pênalti, para o Vascaíno não sofrer do coração e que se resolva essa partida com vitória do Vasco, com a bola rolando, né? Então, assim, eu estou sentindo o Coutinho um jogador que está sentindo o desgaste, né? E a tendência, se a gente não resolver dentro de campo com vitória, é que ele faça uma partida inteira pelo Vasco também. Aí é o que eu falo, a gente perde marcação no meio de campo no segundo tempo, porque o Coutinho anda em campo no segundo tempo. É a mesma coisa que está sofrendo lá o Corinthians com o Garro, com o Depay, quem mais? E o Yuri Alberto, inclusive os três ali com problemas até físicos. Então, me preocupa só essa questão do Coutinho uma partida inteira, principalmente um jogo tão decisivo, só que é um jogador que pode contribuir, pode ser um diferencial para essa final de Copa do Brasil, né? E falar em preocupação com Copa do Brasil, tá rolando vídeos aí na internet, todo mundo preocupado com o seu Wilton Pereira Sampaio. Aí eu recebi mensagem de vascaíno falando, calma, cara, o Wilton Pereira Sampaio foi o cara que apitou o Vasco lá na Batalha de Itu, o cara que apitou o Vasco e Bragantino. O problema do Wilton Pereira Sampaio não é a questão de apitar jogos do Vasco, apesar de ter erros grotescos, a gente perde pro Fluminense na semifinal por 1-0, tem um erro de arbitragem, o lateral era do Vasco, ele não deu lateral para o Vasco. Teve aquele outro lance do Fluminense Vasco, que o jogador do Fluminense tira, acho que o Manuel, a bola com a mão de dentro da área e ele não dá o pênalti. E o VAR nem sequer chama para ele olhar. Tá? Só que o problema não é nem o Wilton Pereira com os jogos do Vasco. O problema é o Wilton Pereira com os jogos do Flamengo e do Corinthians. É ele que sacaneou o Palmeiras no jogo do Campeonato Brasileiro, que era para ter dado o pênalti no zagueiro do Palmeiras. Ele não deu. O Jorginho empurra o jogador. Foi ele, tá? Foi ele que apitou Corinthians e Grêmio, que ficou 4-4. Ele deu um pênalti mandrake pro Corinthians no Campeonato Brasileiro 2023. E aí tem um lance dentro da área, escandalosamente o Yuri Alberto tira a bola com a mão, com o braço levantado. E aí foi pênalti, ele não deu, o VAR não chamou. Depois dessa partida, ele foi convocado para ir no Senado, na CPI do futebol, para poder prestar esclarecimento, e foi afastado pela CBF por erro de arbitragem, por tempo indeterminado. Isso em 2023, em um lance que beneficiou o Corinthians. E esse ano, ajudou o Flamengo contra o Palmeiras, ferrou o Palmeiras no jogo contra o Corinthians, na Copa do Brasil, e foi o árbitro do jogo polêmico entre Corinthians e Atlético Paranaense, lá, que teve um gol anulado do Atlético Paranaense. Então, ele teve em 40% dos jogos do Corinthians na Copa do Brasil. Então, tá todo mundo preocupado com esse árbitro. Esse árbitro tá sendo escalado para meter a mão no Vasco e ajudar o Corinthians. Tem força política envolvida no meio. Se o ministro do STF acha que o Corinthians está sendo roubado, tu imagina como é que um árbitro vai entrar em campo a partir de agora num jogo do Corinthians? Velho, o futebol brasileiro, ele não tem limites. Ele não tem... Eu não sei aonde o futebol brasileiro ainda pode parar. Se preparem, porque vai acontecer a favor do Corinthians a partir de agora. Fomos roubados à mão armada, com a marcação de um pênalti aos 52 minutos. Um pênalti absurdo. Tem a questão do Corinthians, que eu falei, que está passando por uma situação que ele precisa muito dessa grana. Aí a CBF escala um árbitro que fez uma boa arbitragem no jogo da ida, e o Corinthians, que todo mundo achou que ia resolver o campeonato em casa, não resolveu. E viu um Vasco jogar melhor. Aí o que fizeram? Foram lá e escalaram o tal do Wilton Pereira Sampaio para esse jogo de domingo. Então tá. Outra coisa, tá? Outro detalhe que eu ia esquecendo. O Brasil inteiro viu no último jogo, o jogo da ida da final da Copa do Brasil, o Felipe Coutinho cornetando o Wilton Pereira Sampaio ali na hora que tava
escolhendo o lado de campo, onde ele fala para o juiz, o árbitro da partida, olha, conversa com a gente, porque no jogo passado o árbitro não conversava com a gente, ele estava falando, cornetando o Wilton Pereira Sampaio, que passou até, foi exposto isso aí em rede nacional, vou colocar o áudio aí para você ouvir. Ei, professor, o jogo conversa com a gente, porque no último jogo o árbitro não conversava. Pegamos o flagra! Tá todo mundo preocupado, né? Eu já falei, já mandei mensagem para um monte de gente, eu sei que já chegou na gestão Pedrinho, não deveria ter aceitado esse cara, devia ter batido o pé, a torcida organizada do Vasco devia fazer igual os flamenguistas fizeram, ir para a porta da CBF, fazer pressão, porque o jogo não é só dentro de campo que ganha não, tá? O jogo começa a ser vencido fora de campo também. Bastidor é muito importante no futebol brasileiro, principalmente num país onde a gente sabe como é que é a corrupção, a politicagem, como é que as coisas funcionam, né? A CBF, né? Emissoras de televisão, federações, a gente sabe da podridão que é, né? Que são as coisas no Brasil. Então tá aí, o Wilton Pereira Sampaio é o árbitro de domingo. Tem uma sensação de que esse cara vai aprontar. Tá toda hora. Então, os palmeirenses estão mandando vídeo direto. Eu botei no Instagram, vai lá, ver, tem 2, mas tem áudio. Você coloca aí nos TikTok da vida aí, o que tem de influenciador palmeirense falando, olha, vocês vão ser roubados, vocês vão ser roubados. Ele vai dar pênalti pro Corinthians, ele não vai dar pênalti pro Vasco, vão meter a mão no Vasco. Só observa, só observa. Tá? Para finalizar, o Adson, cara. O Adson tá treinando com bola, as imagens, eu fiz um vídeo curto para falar disso. Ele tá treinando com bola. E é um jogador que já deve incorporar o elenco do Vasco aí para início de temporada. O Vasco começa a jogar o campeonato carioca, dia 14/1, pega o Maricá, é o primeiro jogo oficial do Vasco, né, na temporada, dia 14 de janeiro. Aí o Campeonato Brasileiro começa dia 28. Se o Vasco, e com fé em Deus vai acontecer, se o Vasco ganhar o título no domingo, aí o Vasco tem um jogo no dia 24 de janeiro, que é a Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Então joga dia 14/1, Campeonato Carioca com um time alternativo, e dia 24/1 já é o time titular, já é o time principal, já contra o Flamengo nessa Supercopa do Brasil. Em caso de isola na madeira, o Vasco não vencer esse título no domingo, aí então vão ser os 3 primeiros jogos do Campeonato Carioca com o time alternativo, não tem time principal jogando no dia 24/1, é foco no dia 28 de janeiro, o primeiro jogo contra o Mirassol na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, tá? E a gente se classificando para Libertadores, vencendo essa Copa do Brasil, o sorteio é em março e a Libertadores, fase de grupo, começa dia 8 de abril. É isso. Tô metendo o pé, tô indo pra rodoviária pegar o baúzão, com fé em Deus, trazer esse título na bagagem, tudo vai dar certo. Não esqueçam, comprem na Shopee, no Mercado Livre, através do link do canal Vascaíno Cerrado, tá aqui na descrição. Vai comprar um presente aí pro final do ano, vai comprar alguma coisa para casa, pro seu trabalho. Vá na descrição dos vídeos do canal Vascaíno Cerrado, se você não achar nesse vídeo, está no vídeo de ontem, e procura lá a descrição, entra. Quando você entra no meu link, na Shopee ou no Mercado Livre, você comprar dentro de 24 horas, a comissão é para o canal e aí conta com meta de venda também. Tem meus produtos que eu ofereço aqui, a galera já conhece, recorde de venda, o compressor, o copo térmico do Vasco, né, o produto aqui, Desinflex, que é no Mercado Livre, tá aqui. Vou deixar os links aqui, né, e vou meter o pé, desejando para você um dia abençoado. Curte, se inscreve no canal, comenta, fica ligado aqui nos vídeos curtos que eu vou estar soltando. De repente eu faço uma live na viagem. E o Instagram também, @Vascaíno Cerrado. Fiquem com Deus e saudações vascaínas.